Descobrindo o estoicismo. Filosofia para a vida. Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Alma Estoica Pensadores. Estaremos entrando num profundo estudo sobre o estoicismo, numa grande série sobre este tema, tão importante. E, no vídeo de hoje, vamos mergulhar na história e nos ensinamentos fundamentais do estoicismo, uma filosofia milenar que continua impactando vidas até hoje. Vamos lá! A filosofia estoica, que teve seu auge no período helênico e romano, é uma das escolas filosóficas mais influentes da história. Fundada por Zenão de Cítio no século IV a.C., ela se baseia na ideia de que os seres humanos devem viver em harmonia com a natureza e aceitar as circunstâncias que a vida apresenta de forma tranquila e imperturbável. Os estoicos acreditavam que o objetivo supremo da vida era alcançar a sabedoria e a virtude, através do cultivo de um autocontrole emocional e da realização de ações justas e morais. Eles ensinavam que não devemos nos preocupar com coisas que estão além do nosso controle, como eventos futuros e a opinião dos outros, mas sim focar naquilo que está sob nosso poder, nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. A filosofia estoica se destaca atualmente por sua relevância diante dos desafios e incertezas do mundo contemporâneo. Em um mundo cada vez mais turbulento e imprevisível, a sabedoria estoica oferece uma abordagem que nos ajuda a lidar com as adversidades e encontrar a paz interior. Através da prática do estoicismo, somos encorajados a desenvolver uma mentalidade resiliente, fortalecendo nossa capacidade de enfrentar situações difíceis sem sermos dominados pelo estresse e pela ansiedade. Essa filosofia nos ensina a aceitar as mudanças inevitáveis da vida e a encontrar significado nas experiências mais desafiadoras. Além disso, a filosofia estoica nos incentiva a adotar uma perspectiva mais ampla, enxergando o mundo e as pessoas de forma compassiva e solidária. Ela nos lembra da importância de cultivar a autossuficiência e de viver de acordo com nossos próprios princípios, independentemente das pressões sociais e das opiniões alheias. Em resumo, a filosofia estoica continua relevante hoje, oferecendo uma abordagem prática para lidar com os altos e baixos da vida, ajudando-nos a encontrar equilíbrio emocional, a cultivar virtudes morais e a viver uma vida mais plena e significativa. O estoicismo é uma filosofia de vida para aqueles que acreditam que podem controlar o seu interior de forma a aceitar os acontecimentos da vida, sabendo que não podem mudar o seu curso natural. Zenão de Cítio, fundador da escola estoica, e os grandes estoicos Epíteto e Marco Aurélio. Zenão de Cítio foi um filósofo grego que nasceu em Cítio, na ilha de Chipre, por volta de 334 a.C. Ele é considerado o fundador da escola estoica, uma das principais correntes filosóficas da antiguidade. Zenão foi discípulo de Crates de Tebas, um famoso cínico da época, antes de fundar sua própria escola. Ele estabeleceu seu ensinamento em Atenas, onde teve muitos seguidores e influenciou diversas gerações de filósofos estoicos. Seu principal objetivo era ajudar as pessoas a alcançarem a felicidade e o bem-estar através do domínio da razão e do controle das paixões. Para Zenão, a virtude era o conceito fundamental e as virtudes estavam relacionadas ao viver de acordo com a natureza. Epíteto foi um importante discípulo de Zenão e ajudou a disseminar suas ideias. Ele nasceu por volta de 50 d.C., na Frígia, antiga região da Ásia Menor. Epíteto era um escravo quando conheceu a filosofia estoica e se tornou um dos principais representantes dessa corrente filosófica. Sua obra mais conhecida é Enchiridion, um manual prático de estoicismo que aborda questões éticas e filosóficas do cotidiano. Nele, Epíteto defende a importância da aceitação das coisas que não podemos controlar e do desenvolvimento da virtude através do autocontrole. Marco Aurélio foi um imperador romano conhecido por seu pensamento estoico e suas reflexões sobre a filosofia de vida. Ele nasceu em 121 d.C. e governou o Império Romano de 161 até sua morte em 180 d.C. Marco Aurélio era discípulo de Epíteto e sua filosofia era baseada no ideal estoico de viver de acordo com a razão e a virtude. Ele acreditava no dever de cada ser humano de contribuir para o bem comum e defendia uma vida simples e virtuosa. Suas reflexões foram compiladas em um livro chamado Meditações, que se tornou uma das obras mais importantes da filosofia estoica.
Nelas, Marco Aurélio explora questões sobre a moralidade, a natureza humana e o sentido da vida. Tanto Epíteto quanto Marco Aurélio tiveram um papel fundamental na popularização do estoicismo e suas contribuições filosóficas são valorizadas até os dias de hoje. Ambos defendiam a importância do autocontrole, da virtude e da aceitação dos eventos da vida como forma de alcançar a serenidade e a tranquilidade interior. 2. Zenão de Cítio. Zenão de Cítio, o fundador da filosofia estoica, ensinou muitos princípios importantes sobre o autocontrole, a virtude e a superação do sofrimento. Aqui estão alguns dos principais ensinamentos de Zenão. A virtude está em nosso controle. Segundo Zenão, a única coisa que verdadeiramente está em nosso controle é a nossa própria mente e ações. Portanto, devemos buscar cultivar virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. Aceitar o destino. Zenão acreditava que devemos aceitar incondicionalmente a vontade do universo, pois ela é perfeita e benevolente. Isso significa aceitar todas as situações que nos são apresentadas, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, e agir de acordo com a sabedoria e a virtude. Viver de acordo com a natureza. Zenão enfatizava que devemos viver em harmonia com a natureza, agindo de acordo com a razão e seguindo os princípios universais. Isso implica em agir de maneira ética, racional e compassiva. Praticar o autocontrole. Para Zenão, o autocontrole é fundamental para alcançar a tranquilidade e a virtude. Devemos aprender a controlar nossas paixões, emoções e desejos, evitando apegos e impulsos irracionais. O sofrimento é resultado da nossa perspectiva. Zenão defendia que o sofrimento é causado por nossa própria interpretação dos eventos externos. Portanto, se mudarmos nossa perspectiva e adotarmos uma visão mais estoica e desapegada, podemos superar o sofrimento e encontrar a tranquilidade interior. Praticar a resignação e a aceitação. Seguindo a filosofia estoica, Zenão ensinava que devemos praticar a resignação e a aceitação incondicional do que não está sob nosso controle. Isso não significa passividade ou indiferença, mas sim utilizar a razão para encontrar um propósito maior e uma perspectiva mais ampla em todas as situações da vida. Esses são apenas alguns dos ensinamentos de Zenão sobre o autocontrole, a virtude e a superação do sofrimento. Sua filosofia estoica continua sendo relevante e inspiradora até os dias de hoje. Frase Zenão de Cítio. A virtude consiste em nos conformarmos com a ordem da natureza e em aderirmos à razão. Zenão. Praticar a resignação e a aceitação. Seguindo a filosofia estoica, Zenão ensinava que devemos praticar a resignação e a aceitação incondicional do que não está sob nosso controle. Isso não significa passividade ou indiferença, mas sim utilizar a razão para encontrar um propósito maior e uma perspectiva mais ampla em todas as situações da vida. Esses são apenas alguns dos ensinamentos de Zenão sobre o autocontrole, a virtude e a superação do sofrimento. Sua filosofia estoica continua sendo relevante e inspiradora até os dias de hoje. Zenão de Cítio. A virtude consiste em nos conformarmos com a ordem da natureza e em aderirmos à razão. Zenão. À medida que nos despedimos, quero agradecer por dedicar seu tempo a explorar essas reflexões inspiradas sobre a filosofia estoica. Espero que nossas discussões tenham trazido clareza, motivação e uma nova perspectiva para enfrentar os desafios da vida com tranquilidade e resiliência. Se você encontrou valor nessas conversas e deseja continuar explorando experiências relacionadas à autotransformação, resiliência emocional e crescimento pessoal, convido você a se inscrever em nosso canal. Ao se juntar à nossa comunidade, você terá acesso a mais insights, discussões enriquecedoras e conteúdo motivador. Não se esqueça de deixar um like se apreciou o conteúdo compartilhado e, ainda mais importante, compartilhe suas ideias e pensamentos nos comentários abaixo. Sua participação enriquece a conversa e nos ajuda a construir uma comunidade comprometida com o crescimento pessoal e a busca de uma vida mais significativa. Até a próxima, e que sua jornada seja guiada pela sabedoria estoica para um futuro repleto de serenidade, propósito e autodesenvolvimento. No próximo vídeo a parte 2. Biografia: Epíteto, o escravo liberto que se tornou um dos mais reconhecidos estoicos.